Bom dia, amigo. Aqui estamos nós numa sexta-feira, não apenas o último dia da semana, mas o último dia útil desse mês de abril. Estamos chegando ao final do quarto mês do ano e convém lembrar que há muita coisa pela frente. Quero deixar para você um convite para que nesse final de semana você dedique algum tempo ao estudo da Palavra de Deus, à oração em companhia de outros irmãos. No próximo domingo você é nosso convidado para estar em nossa igreja, em alguma outra igreja. Quero também aproveitar esse momento para abraçar os aniversariantes de hoje, também de sábado e de domingo. A todos vocês um abraço muito especial, com os nossos parabéns, nosso desejo de muitas felicidades e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu viver de modo muito especial durante esses dias. Quero ainda mencionar que hoje à noite tem início a 38ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, na capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. E você, membro de uma igreja batista, é nosso convidado para participar da sessão solene de abertura hoje à noite, das demais atividades da Assembleia, que se estende até o próximo domingo à tarde, inclusive com a eleição da nova diretoria no próximo domingo pela manhã. Portanto, está feito aí o convite, a comunicação, e nós nos encontraremos hoje à noite na abertura da 38ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Agora vamos à Palavra de Deus. No Salmo de número 19, nos versículos 12 e 13, nós lemos o seguinte: Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Esta parte do Salmo, o salmista dedica à confissão. Ele se coloca diante de Deus para pedir perdão, como nós tantas vezes fazemos, sempre que reconhecemos que somos falhos diante de Deus e nós nos colocamos em sua presença para suplicar a sua graça, o seu amor e a sua compaixão. Mas aqui o salmista faz uma observação interessante. A verdade é que a Bíblia nos desafia a confessar os nossos pecados, a apresentá-los diante de Deus, a mencioná-los. João chega a dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é verdade também que nem sempre, nos momentos de confissão, nós estamos lembrados de todas as falhas que cometemos, de todos os pecados que cometemos. Por isso, o salmista faz uma interessante súplica, uma interessante solicitação a Deus. Ele diz ao Senhor que perdoe também aquelas falhas que lhe são ocultas. Mesmo quando nós não conseguimos ter em mente, ter a recordação clara de todas as nossas falhas, a ideia proposta pelo salmista é que nós podemos pedir perdão a Deus, pedir a absolução também daquelas falhas das quais nós não nos lembramos. Talvez aqueles erros que nos passaram desapercebidos, para os quais não estivemos atentos e nós também os cometemos. Algumas vezes são falhas como a omissão. Deixamos de fazer algumas coisas que deveria ter sido feito e nem sempre temos condição de nos lembrar disso, de nos aperceber disso. E quando fazemos isso, nós podemos suplicar nosso perdão a Deus também, daquelas falhas que nos são ocultas ou das quais não conseguimos nos lembrar neste momento. O que o salmista faz então é colocar-se diante de Deus, suplicando perdão para todos os seus pecados. Mas também ele faz uma outra solicitação, outro pedido. Ele pede a Deus que o liberte da altivez, da soberba, porque muitas vezes os nossos problemas quanto ao relacionamento com Deus decorrem de nossa sensação de autossuficiência. O salmista primeiro demonstra que não é autossuficiente ao buscar o perdão de Deus, ao perceber que há falhas que precisam ser perdoadas e necessariamente corrigidas. Mas também ele se coloca diante de Deus suplicando que no seu futuro, que nos dias que ainda virão, Deus não lhe permita ser soberbo, ser altivo, mas que ele reconheça suas limitações e suas falhas diante de Deus. Temos que admitir que algumas vezes nosso relacionamento com Deus é prejudicado porque tentamos resolver as coisas por nós mesmos. Tentamos seguir os nossos próprios projetos, a nossa própria vontade.
é a humildade que nos leva ao pedido de perdão, é a humildade que nos leva à submissão à vontade de Deus. Quando somos humildes, quando reconhecemos as nossas limitações, nossas imperfeições e as nossas falhas, nós nos colocamos diante de Deus suplicando o seu perdão. Quando percebemos que somos imperfeitos, incapazes de acertar, nós nos colocamos diante de Deus também buscando a sua direção. Tanto o perdão de Deus quanto a direção de Deus são necessidades nossas. E são demonstrações claras de que nós somos insuficientes, mas que Ele nos completa. Se somos falhos, Ele se propõe a nos perdoar. Se somos incapazes de ter o discernimento perfeito a respeito das coisas, Ele se propõe a nos orientar e a nos dirigir. Por isso, à semelhança do salmista, nós podemos nos colocar diante de Deus dizendo: Senhor, nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos, inclusive, que Tu consideres aquelas falhas e aqueles erros que nem foram percebidos por nós, que nos são ocultos. E nós pedimos o Teu perdão também para esses pecados. Podemos suplicar a Deus ainda que Ele nos afaste da sensação de autossuficiência e que Ele dirija a nossa vida, conduza os nossos passos, que Ele tome o nosso viver e que a Sua vontade se manifeste, se demonstre, se verifique em nossa vida, em nosso caminhar, em nossas decisões e em nossos planos. Vale a pena colocar-se diante de Deus, suplicando o seu perdão e suplicando a sua direção. E eu convido a fazermos isso agora, juntos, em oração. Vamos fazê-lo, suplicando ao Senhor a sua graça, graça demonstrada no perdão dos nossos pecados, graça demonstrada na sabedoria necessária para que nossas decisões diárias sejam tomadas conforme o seu querer. Vamos orar. Pai querido, à semelhança do salmista, nós nos submetemos à tua vontade. Primeiro, Senhor, para suplicar o teu perdão, reconhecendo, Pai, que somos falhos, que somos imperfeitos, até mesmo somos incapazes de identificar com exatidão todos os nossos erros e nossas falhas. Por isso, perdoa-nos, Senhor, inclusive os pecados que não são ocultos, ou os pecados que não são claramente percebidos por nós. Perdoa-nos a omissão, algumas vezes, ao deixarmos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Perdoa-nos os atos que desagradam a Ti e os pensamentos que não estão em conformidade com a Tua vontade. Mas nós te pedimos também, Senhor, que Tu dirijas os nossos passos, que não permitas que caminhemos por nós mesmos, baseados apenas em nossos recursos e em nossa capacidade, mas mostra-nos o Teu querer, dirige o nosso caminhar. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.